dessa espuminha ali. E é muito legal que a gente conseguiu, de novo, né, com a ajuda da comunidade, acesso a Libras para todo mundo. Muito obrigado por estarem aqui, vocês. Não, eu vou pegar aqui. Pode deixar. Pessoal, bom dia, tudo bem? Quem entendeu o que eu sinalizei? Então, imaginem, eu queria deixar com isso uma reflexão. Imaginem que vocês vivessem em um mundo e que só se falassem em Libras ou em língua de sinais. Como vocês fariam? Imaginem que vocês estão num mundo em que todas as calçadas são adaptadas para pessoas que utilizam varas, né, em piso tátil. Que todos os sinais só funcionassem com sinais sonoros. Vocês entram num ônibus, não tem assento, só tem espaço para cadeiras de roda. Imagina vocês vivendo num mundo assim. Essa é a reflexão que eu queria deixar para vocês aí de início, tá? Quando eu falo em acessibilidade, eu falo para todas as pessoas, mas principalmente para pessoas que às vezes não conseguem comprar um ingresso de cinema, para pessoas que não conseguem comprar um ingresso de teatro, não conseguem comprar uma passagem de avião, né? Então, imaginem que vocês estão em um lugar que só vocês falam português. Como vocês fariam? Né? E essa é um pouco da mensagem que eu quero deixar hoje aqui com vocês. Quem aqui trabalha com acessibilidade? Legal. Quem tem conhecimento sobre acessibilidade aqui? Legal. Quem aqui coda? Maravilha. Quem aqui trabalha com front-end? Legal. É mais para conhecer vocês, para direcionar melhor a mensagem, tá? Então vamos lá. O que eu sinalizei é o seguinte: meu nome é Rodrigo e o meu sinal, eu tenho um sinal em Libras, tá? Que é esse sinal aqui. É como se fosse uma pessoa desenhando no meu braço e a letra R, tá? E eu vim aqui para falar sobre acessibilidade digital. A acessibilidade digital, ela não toca só ao Drupal, ela não toca só ao WordPress, ela não toca só ao HTML flat, ela toca a tudo. No final das contas, o código gerado que vai lá para o browser, que o leitor de telas vai ler, que a tecnologia assistiva vai interagir, é o HTML. Então, é com vocês que eu quero falar hoje. É com vocês que eu preciso falar hoje, nesse dia, para passar um pouco aí da minha mensagem, tá bom? Deixa eu pegar aqui o passador e a gente vai iniciar. Bom, esse número ele não está 100%, há algumas divergências ainda quanto a esse número, tá? Mas aproximadamente 7,9 milhões de pessoas no Brasil, tá? No Brasil, tem algum tipo de deficiência visual. Tá? Eu trabalho muito forte com a questão de acessibilidade para deficiência visual, tá? Então, isso é de acordo com o censo de 2022. Vocês sabem o que é deficiência? Vocês sabem o que é deficiência? Não. Então vamos lá. De acordo com a Organização Mundial, a deficiência é o resultado da interação de uma condição de saúde e barreiras ambientais. O que isso quer dizer? Que deficiência não é a pessoa que tem algo. É o ambiente que cerca essa pessoa que não é adaptado para que essa pessoa consiga fazer o que ela precisa fazer. Tá? Isso é deficiência. Existem dois tipos
de deficiência: a deficiência de nascença e a deficiência adquirida. Tá? Eu acho adquirida uma palavra estranha, né? Eu não quero adquirir uma deficiência, eu quero adquirir uma casa, um carro, uma moto, mas é como falam. Tá? Então, como que ela ocorre? É de nascença, obviamente quando a pessoa nasce. A adquirida é conforme vai passando o tempo. Eu posso ter uma doença, eu posso sofrer um acidente, né? E na deficiência adquirida, ela pode ser tanto permanente quanto temporária. Eu posso, por exemplo, eu estou jogando bola, machuco o joelho, preciso operar o joelho. Fico um mês andando com muletas, ou seja, com uma tecnologia assistiva. Né? Ela é temporária, uma deficiência temporária. E acessibilidade. O que é acessibilidade? Acessibilidade é dar condições para que todas as pessoas consigam ir e vir. Ou seja, é dar condições para que todas as pessoas consigam fazer o que elas precisam fazer, o que elas querem fazer, sem barreiras. E aí está um pouco de quem se beneficia de acessibilidade. Tá? Então nós temos pessoas com deficiência, seja visual, auditiva, motora ou cognitiva, pessoas idosas. Né? Geralmente pessoas idosas, elas têm um pouco mais de dificuldade para ler, enxergar certos tipos de contrastes e tamanhos de fontes. Então elas também se beneficiam da acessibilidade. Usuários com limitações, né? Limitações técnicas. Internet baixa. Por incrível que pareça, ainda existe internet de escada no Brasil. Tá? Ainda existem pessoas que usam internet de escada. Então, conexões lentas, dispositivos antigos ou telas pequenas. E, por último, situações temporárias, né, que eu acabei de comentar. Né? Caí, quebrei o braço, vou ficar durante um tempo ali utilizando uma tipóia ou gesso, sabe? Então, são essas pessoas que se beneficiam da acessibilidade, que, a propósito, by the way, somos todos nós. Né? Todos nós podemos e devemos nos beneficiar da acessibilidade. Não é exclusividade, acessibilidade. Tá? E aí, nós temos a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Tá? O que essa lei diz? Uma parte dela diz que todos os sites ou sítios, né, no Brasil devem ser acessíveis. Isso ocorre? Não. Ainda hoje isso não ocorre como deveria ocorrer. Tá? Mas a lei está aí para isso. Existem já mecanismos que estão forçando e ajudando essa lei, né, acrescentando mais conteúdo nessa lei para que ela ganhe mais força. Muito bem, agora vamos entrar um pouco mais na parte, né, na parte que toca a todos nós aqui. Quem conhece W3C? Legal. Quem usa W3C? Bacana também, que bom, muito bem. W3C, para quem não conhece, é um consórcio. É um consórcio de empresas ao redor do planeta. Então você tem IBM, você tem Microsoft, você tem órgãos governamentais, empresas brasileiras que se uniram em pró de criar padrões para desenvolvimento, tanto web quanto de aplicações, né? Então, esse é o W3C, o World Wide Web Consortium, tá? E eles se uniram com esse propósito. Tá. O WCAG criou o W3C criou o WCAG. WCAG são as regras, né? São um conjunto de regras que foram criadas e distribuídas para garantir que todos os requisitos mínimos e máximos de desenvolvimento de sites e aplicações tenham padrões, sigam padrões que vão garantir a acessibilidade para todos. Tá? Então esse é o WCAG. Existem esses 4 pilares aqui. Tá? O primeiro é o perceptível. Né? O conteúdo do site, o conteúdo da aplicação deve ser perceptível a todos os usuários. O operável, né? Ele deve ser operado por vários tipos de inputs.
teclado, mouse, tecnologias assistivas como comando de voz, ou seja, ele tem que ser operável. Você não pode estar num site e não conseguir chegar numa determinada parte do site por conta de uma barreira, né? Eu não consigo chegar aqui por teclado. Não, você deve chegar aonde você precisar com o teclado. É isso que garante o operável. O compreensível, né? Deve ser de fácil entendimento. O conteúdo deve ser de fácil entendimento no site. Pessoas que utilizam leitores de tela, elas têm uma grande dificuldade com a barreira de línguas. O que acontece? Hoje é sabido que o inglês ele está também enraizado em algumas partes do nosso vocabulário, do nosso idioma. Existem palavras que naturalmente já falamos e que não pertencem à nossa língua. Então imagine que o leitor de tela está lendo o seguinte, o dizer é o seguinte: praias para se visitar em Miami Beach. Miami Beach, palavras em inglês, tá? O leitor de tela vai ler praias para se visitar em Miami Beach. Isso é uma barreira, né? Então, quando eu digo compreensível, é o seguinte: existem técnicas que você usa, regras que você usa, que permitem que esse conteúdo ele seja lido também no idioma que ele pertence. Ou seja, se você põe uma tag, enfim, lang en, por exemplo, em inglês, quando o leitor de tela passar ali, ele vai ler corretamente Miami Beach. Ou seja, vai deixar de ser uma barreira para a pessoa que utiliza o leitor de tela, né? Robusto. O robusto, ele é o principal, assim, na minha visão e na minha área de atuação, tá? Todo conteúdo, ele deve ser interativo, ele deve interagir com naturalidade com tecnologias assistivas, tá? O que são tecnologias assistivas? São tecnologias que são utilizadas para auxiliar, né, a pessoa a navegar no site. São leitores de tela, são plugins de terceiros que, por exemplo, podem mudar contraste, aumentar tamanho de fonte, tá? Quem aqui utiliza alguma tecnologia assistiva? Legal. Deixa eu falar para vocês. Vocês sabiam que óculos é uma tecnologia assistiva? Tecnologia assistiva, ela vai além do virtual. A tecnologia assistiva, ela é tudo que nós utilizamos que nos assista, né? Então, o robusto ele diz isso, né? O pilar do robusto diz isso. O seu site, a sua aplicação, ela tem que interagir nativamente com tecnologias assistivas. Imagina que tem um plugin que você usa para mudar o contraste do site. Você muda o contraste e um monte de fonte fica da mesma cor do fundo, um monte de imagem some. É compatível com tecnologia assistiva? Não. É robusto? Não, não é robusto. Então, o robusto ele diz isso, ele prega isso, tá? Agora, vamos falar do W3C, o WCAG 2.2, que inclusive esse ano, não sei se todo mundo sabe, ele virou padrão internacional. Embora ele tenha sido escrito em 2023, esse ano ele virou padrão, né? Então, ele é o novo modelo, né, do WCAG. Inclusive, eu vou falar daqui a pouco com vocês sobre como que a gente deve fazer validações, tá? Em qualquer tipo de site, né, utilizando já o 2.2. Tá? Bom, falando de níveis de conformidade aqui do WCAG, a gente entendeu então que existem 4 pilares, e nesses 4 pilares existem 3 níveis de acessibilidade. Então imagine que você tem 4 pilares, que são o robusto, o perceptível, o compreensível e o operável, e dentro desses 4 você tem 3 níveis de acessibilidade. Você tem o nível A, que são requisitos mínimos, assim. Se o seu site não tem o nível A, ele não tem acessibilidade nenhuma. Nenhuma. Se ele tem o duplo A,
significa que ele tem acessibilidade aceitável. Vamos dizer assim, o AA é acessibilidade aceitável. E o AAA, que seria o mundo perfeito. O AAA não é interessante para nós desenvolvedores. Por quê? Porque ele toca outros padrões, por exemplo, como legenda em vídeos, vídeos ao vivo, animações, né? Então ele toca nesse sentido. A internet, os órgãos avaliadores de acessibilidade no Brasil, eles consideram o AA como o ideal, tá? Então, sempre que a gente for pensar em acessibilidade, vamos pensar no AA. Vamos falar um pouco de código. Eu não gosto muito de falar de código, não gosto de mostrar muito código, porque eu sei que todo mundo aqui coda, todo mundo entende de código, né? E às vezes fica ruim também para enxergar no telão, dependendo do modelo, né? Mas eu queria falar sobre semântica, né? Semântica é tudo aquilo que é natural para o navegador que vai renderizar aquele código ali interpretar. Então, isso é semântica. Se eu estou falando de header, eu estou falando de uma parte exclusiva da página, que é a parte de cima, que vai ter o conteúdo do header. Se eu estou falando de main, eu estou falando de conteúdo principal, né? Se eu estou falando de footer, eu estou falando de coisas que estão lá embaixo, no final da minha página. Isso é importante por quê? Porque as tecnologias assistivas, seja elas quais forem, se for o NVDA para o Windows, se for um VoiceOver para o Mac, né? OnOrca para o Linux, ele vai ver essas tags, ele precisa ver essas tags e ele vai dar uma melhor precisão de localização para o usuário que utiliza leitor de tela, né? Não sei se vocês já viram, já fizeram navegação utilizando leitor de tela. Alguém já fez alguma navegação? Monitor desligado, legal? É isso. A tecnologia assistiva, ela precisa dessa semântica para poder correr com fluidez lá dentro. Ela precisa disso, ela espera isso, tá? Então, neve, por exemplo, para menus, botões, para ações. Quem nunca pegou um link e estilizou com um botão aqui? Vai, vamos ver. O pessoal está com vergonha. Eu sei que muita gente já fez isso. É muito comum pegar aquele link, o row button, né? Colocar aquela função bonita JavaScript dentro ali do atributo dele, né? Qual que é o problema disso? Quem sabe qual que é o problema disso? Você pegar um link e estilizar com um botão. Legal. Quando você tem um link, o usuário que utiliza o leitor de telas, o que ele vai pensar? Opa, eu vou para uma outra página. É um link, eu vou para uma outra página. Quando você pega um link e estiliza como botão, o leitor de telas vai ler botão. E o que o usuário pensa quando ele vê um botão? Opa, é uma ação a ser executada. Você quebra o raciocínio da pessoa que está navegando ali com a tecnologia assistiva. Esse é o grande problema. Um outro grande problema é o seguinte: quem utiliza comando de voz para navegar? As pessoas que utilizam comando de voz, elas vão ver que aquilo ali é lido como botão, né? Aquilo ali para ele é um botão. Ele vai clicar no botão e ir para a página principal. A tecnologia de navegação por voz não vai achar esse botão, porque ele não é um botão. Isso está estilizado, a pessoa não vai conseguir navegar por isso, né? Então, assim, isso cria barreiras. E essa é a importância da semântica. Por isso que nós precisamos ter semântica no nosso código, pensar na semântica, né? Então, aqui tem um exemplo bem básico, né, de código. Tem um header, está ali um H1, meu título, tem um main, que tem o conteúdo principal e o footer, né? Isso é um código semântico. Isso é código semântico, né? É claro que hoje em dia ninguém mais vai escrever assim, né? Existem aí N frameworks, N ferramentas que geram código. O que eu gostaria, assim, e também não estou aqui para ser nenhum tipo de xiita, não, tá? De falar de acessibilidade. Eu acho que os frameworks estão aí para serem usados,
tá? Mas o que eu gostaria de deixar como um pedido é: verifiquem a saúde do código que é gerado por esses frameworks, tá? Procure entender se está sendo semântico, se tem, sabe, coisas ali que vão dificultar a navegabilidade. Aí, quando não for possível usar semântica, né, aí nós temos maneiras de deixar isso, vamos dizer assim, deixar esse código mais próximo de uma realidade que seja boa para o usuário. Então, utilize em row, por exemplo. Quando não for possível utilizar, por exemplo, um botão, você tem uma div lá, que ela já veio ali do terceiro, né, pronta, né, e ela é um botão, procure utilizar então um row button se não tiver na div, sabe? Pelo menos a pessoa que está utilizando ali uma tecnologia, ela vai entender que se trata de um botão, né? Use area label ou area label by, né? O legal do area label é o seguinte: o label, o primeiro label, ele era feito para você taguear mesmo ali o elemento do input ou do password, né? Ele tagueava isso, ele fazia essa tag. Mas aí esse padrão ele deixou de existir de um tempo para trás, né? Há um tempo atrás. As pessoas não usam mais label, elas querem usar, fazer o formulário bonitinho, né? Que todo mundo consiga ver e achar agradável aquele formulário. Então, não tiraram o label, colocaram aquele placeholder que não tem contraste e você clica nele e ele apaga, né? Ou seja, né? Então usa o area label, põe lá um area label tal coisa, esse input serve para tal coisa, sabe? Ou um area label by, né? Se tiver uma árvore complexa de elementos, quem é que conhece area label by aqui? Só para eu... Não, legal. O area label by é o seguinte: imagine que você tem uma estrutura complexa de elementos na sua página e é um título, subtítulo e um input, por exemplo, ou um link, né? Você quer colocar o seguinte, por exemplo, o link está clique aqui, você só tem clique aqui no link. Isso é ruim. Por que é ruim para o usuário? Porque já gera confusão. Imagina que você tem um site com 500 cards, esses 500 cards tem clique aqui no final. O leitor vai ler clique aqui, clique aqui, clique aqui, clique aqui. Clique aqui para quê? Clique aqui por quê? Né? Se você cria um area label by, por exemplo, no H2 do seu card, né? Visite praias em Santa Catarina, né? E aí você coloca embaixo ali no seu título um area label by meu H2, o ID do meu H2, ele vai ler visite praias de Santa Catarina, clique aqui. Olha que bonito, né? A gente facilita a navegação, a gente dá mais contexto para a navegação, né? Evite, no máximo, tá? O semântico é sempre prioridade, tá bom? HTML não semântico. Esse aqui já está mais próximo da realidade nossa, né? Já tem uma div bonitona ali com um banner, né? Tem um area label by ali, site title, né? Não está semântico, mas ele está, vamos dizer assim, consumível, tá? A pessoa ela consegue navegar ali, o leitor de tela vai conseguir navegar por esse conteúdo aqui sem maiores danos. Então vamos lá, vamos falar de contraste, né? Por que o contraste ele é importante? Como eu disse, as pessoas elas são seres individuais. Eu não enxergo cores da mesma maneira que você enxerga. Nós podemos enxergar a mesma cor, só que de formas e tonalidades minimamente diferentes. Nós não somos capazes de enxergar a mesma cor, duas pessoas. E o contraste ele serve justamente para isso. É um mínimo que você dá ali, que é aceitável, que tanto pessoas idosas, pessoas com baixa visão, consigam distinguir um texto de um fundo. Então é importante a gente entender sobre contrastes. Isso tudo está na cartilha do W3C, do WCAG. Então, a importância do contraste é essa. É você dar realmente um mínimo de destaque entre
o texto e o fundo. Aí tem um outro detalhe também, que é importante na acessibilidade. Não utilize somente cores para passar uma mensagem. Sabe aquelas passagens de ônibus que tem lá o assento reservado, o assento livre, né? Às vezes só tem a cor ali. Por que isso é ruim? Porque existem pessoas que não distinguem cores. Como é que ela vai saber que determinado assento está vazio ou que determinado assento está preenchido? Ela não vai saber. Né? Então, assim, não use só cores para passar mensagens, tá? Bom, tecnologias assistivas. Vou falar de leitor de tela. Como eu disse, o NVDA, o JAWS, o VoiceOver, TalkBack, né? São tecnologias assistivas que são utilizadas com pessoas com baixa visão. Tá? Foco. É importante que todos os elementos interativos da página tenham foco. Tá? Por que isso é importante? Pessoas de baixa visão que navegam pelo teclado, elas precisam saber aonde elas estão na página. Então deve existir um foco minimamente visível ali para as pessoas entenderem que está naquele objeto. Tá? Essa é a importância do foco. Ordem lógica da navegação. Tá? A navegação ela tem que ser fluida. Assim como você lê uma revista, um livro da esquerda para a direita, de cima para baixo. Né? Então a navegação do site ela também tem que ser fluida. E evitar também que o foco fique preso. Eu sei que ninguém faz um site proposital dizendo assim, olha, é o seguinte, quando o usuário entrar aqui ele vai ficar preso. Eu sei que ninguém faz isso, mas a falta de semântica faz, a saúde do código faz. Então, testem o código, testem a página, naveguem com tab, seta, vejam se o foco ele fica preso em algum lugar. Se você abre um menu, por exemplo, e o foco não entra no menu, ou ele entra e depois você não consegue sair do menu, né? Eu digo, ninguém faz isso de propósito, mas a semântica, a falta dela faz. Tá? Vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo até com a área label by, agora que eu lembrei. Tá? Isso aqui é uma estrutura de menu um pouco mais complexa, né? Ela tem um área label by, o título do menu, e eu tenho um H2 ali com o conteúdo. Né? Isso aí vai fazer com que o leitor de telas leia. Né? Menu, né? Menu, nível de título 2, menu principal. Né? Ou seja, menu principal. Essa é uma estrutura semântica de menu, utilizando um área label. Bom, links. Se tratando de links, tá? Evitem, clique aqui, leia mais, saiba mais, né? Procure utilizar, aí vai o que eu uso, por exemplo, eu procuro criar elementos spam, tá? Com o visible hidden dele, sabe? E eu procuro colocar ao lado, logo abaixo do texto, né? Porque o que vai acontecer? Você não vai ver o texto, mas o leitor de tela vai ler. Então, clique mais para saber sobre produto XYZ, né? E outra coisa, a navegação não existe uma cartilha, tá? Que diz como a pessoa que utiliza teclado navega. Não existe uma cartilha. Cada um navega de uma maneira diferente. Por exemplo, eu tenho amigos que navegam no Mac só com seta para cima e seta para baixo. No Windows, eu conheço pessoas que navegam só com tab, depois navegam com seta. Né? Então, assim, existem diferentes perfis de navegação. E quando você navega principalmente com tab, ele vai para todos os elementos interativos, ou seja, tudo que é link, tudo que é input, ele vai passar por ali. Então, se você tem 50 cards com 50 links, clique aqui, você vai ouvir 50 vezes na sequência, clique aqui. Né? Não vai passar a mensagem correta. Então, assim, prefira utilizar textos mais assertivos. Também eu sei que dá um pouco mais de trabalho, mas assim, a gente não vai estar excluindo ninguém, né? Vamos lá, um exemplo de link acessível, link não acessível. Tá? Então, eu tenho aqui um link que tem o quê? Ele tem um spam, né? Que está escondendo o conteúdo dele. Então, vamos lá.
acesse o site do WCAG, abre uma nova janela. É importante isso também, você avisar o usuário que está abrindo uma nova janela, né? Ele vai saber que está abrindo uma nova janela. E aqui um link não acessível, né? Que também quem nunca fez, né? É um link com uma imagem sem alt, sem nada. Ele vai ler link vazio, imagem vazia. Perfeito para um e-commerce. Bom, leitores de tela, né? Semânticos, sempre botões, né? Quando não puder, usa o área, mas o row, na verdade. Mas prefiro usar botões. Certifique-se que os botões tenham rótulos, isso é importante, tá? Estados visuais, isso também é muito importante. A pessoa tem que saber se o botão está ativo, não está ativo, se o menu está expandido, se não está expandido, né? As pessoas precisam saber disso. Bom, botão, exemplo de botão também, botão acessível, um botão com uma imagem ali, né? Um spam ali, né? Dizendo que para que serve o botão, né? Uma coisa importante também que tem no WCAG, o Alt aqui, percebam que ele está vazio, tá? Por que ele está vazio? Quando a imagem ela for decorativa, quando uma imagem for decorativa ou quando ela se tratar de um ícone, ou seja, que passa uma informação mais muito específica, você deixa sempre vazio, o Alt vazio, tá? Então esse código ele é um código acessível, né? O leitor de tela vai anunciar enviar formulário, tá? Botão não acessível, também quem nunca, né? Tá aí o exemplo. Leitores de tela e formulário, usem label, tá? Dentro de formulário é importante utilizar label, por quê? Porque por padrão, por semântica, o leitor de tela vai ler input type text, input type e-mail, input type telefone, né? Mas só o input não passa informação para o usuário. Só o input, só o button, não passa informação. Você precisa da etiqueta. Input type nome. Input type text nome. Digite seu nome, sabe? Digite seu e-mail, né? Use mensagens de erros descritivas também, né? É importante o estado. Se um formulário der erro, é importante utilizar os áreas corretas, os áreas alert, né? Para poder o usuário ser avisado que um erro foi iniciado ali, que aconteceu um erro ali. Isso é importante, né? E evitar placeholders. O placeholders é ruim por quê? Porque além dele não ter contraste, ele apaga quando você põe o foco nele, né? Ele some quando você põe o foco. Aí um exemplo de formulário acessível, formulário não acessível. Eu vou dar só mais uma corridinha, tá? Porque o tempo está curto, mas quem quiser a apresentação, tá? Eu vou deixar meu e-mail aqui com vocês, vocês podem me mandar e-mail, tá? E eu mando para vocês a apresentação. Bom, leitores de tela, imagem. Procure utilizar o Alt quando for pertinente utilizar o Alt, tá? Use Alt vazio para imagens decorativas e evite redundância. Se eu já tenho um texto do lado da imagem, por que eu vou colocar o mesmo texto na imagem? Né? Ele vai ser lido duas vezes, vai gerar redundância. Armadilha de teclado. Né? Abrir um modal, eu não posso ficar preso nesse modal. Eu tenho que sair desse modal, seja por ESC, seja apertando o botão de fechar, mas eu não posso ficar ad eterno preso no modal, tá? Navegação por voz, né? Eu já falei um pouco já de navegação por voz. Botão acessível por navegação por voz. Um botão não acessível, tá? Isso aqui é interessante, né? Ele tem um row button, enviar. A pessoa vai ler assim, clicar no botão enviar. Nada vai acontecer porque ele não vai encontrar o botão. Vamos lá. Vou falar da BNT 17225. Quem conhece? Pô, legal. Legal. A BNT, esse ano, no começo desse ano, ela lançou aí a BNT BNR 17225. É um conjunto de regras feitas por especialistas e órgãos privados e públicos, né, que durante todo o ano passado correu, e eles fizeram um documento,
E esse documento, ele fala de boas práticas de programação pro cenário brasileiro, tá? Ou seja, é algo nosso, é algo tupi-guarani, tá? E ela tem um checklist no final dela que mostra como todos nós devemos testar nossas páginas, testar nossos sites, nossos sistemas. Tá? Eu vou até mostrar aqui rapidamente no final, tá? Na verdade, eu queria, assim, eu já terminei. Eu queria só fazer, antes de mostrar a cartilha, deixar aqui o meu contato, tá? E quem quiser pode me mandar mensagem, aqui é o meu LinkedIn, pode me mandar mensagem. Em dezembro eu vou estar no PHP Conference Brasil, que é o maior evento de PHP aqui do Brasil. Eu vou estar dando um workshop lá, de 6 horas, sobre acessibilidade. Vai ser sobre a NBR aqui, tá? A BNT. Eu tenho uma cortesia, tá? Quem quiser, me manda mensagem no LinkedIn, que a primeira mensagem eu dou essa cortesia, tá bom? Deixa eu mostrar a cartilha aqui da NBR, tá? Saiu da apresentação? Voltou. Então, essa aqui é a norma, tá, da NBR. Aqui está como é dividido todo o contexto, né? Então tem como foi feito o estudo, por quem foi feito o estudo, e no final, mais no final dela, o que eu acho interessante é isso aqui, ó. Eles têm um checklist aqui, que fala, por exemplo, checklist de navegação por teclado. Então tem tudo aqui, que é o que é requisito, o que é recomendação, tá? Então você pode pegar o seu site e aplicar esses testes individuais nele, né? E entender ali o que está aderente e o que não está aderente, tá? Procure fazer só o que é requisito, tá? O que é recomendação acaba complementando no requisito. Então procure focar também só no requisito, tá? Não precisa focar em tudo. Mas é um checklist bem extenso que mostra tudo o que devemos fazer para deixar o nosso site acessível. Bom, fim. Dá tempo de pergunta ou não? A gente tem 10 minutinhos para fazer pergunta por aí. Alguém tem alguma pergunta? Mas se ninguém tem pergunta é porque ou eu expliquei muito bem ou ninguém entendeu nada. Não, arrasou. Legal. Mas, ali, tem, sim. Teve um... Falta só falar. Primeiramente, parabéns pela apresentação, muito bacana. Eu gosto bastante do tema acessibilidade, eu só queria contribuir com alguma coisa que eu achei interessante. Quando a gente está falando de algum grau de autismo ou TDAH, quando a gente vê tanto no site quanto numa apresentação, no PowerPoint, no slide, as cores quando elas estão com neon ou quando elas estão muito brilhosas, acaba causando aí uma enxaqueca mental. A pessoa que tem TDAH ou algum grau de autismo também pode sofrer bastante desconforto e assim afetando a acessibilidade. Fica o convite para que pessoas que estejam apresentando tanto site, slide, que elas dêem uma olhadinha em algumas ferramentas, só dar um Google, pesquisar mesmo, para avaliar esse slide, para avaliar esse site e ver como que está a acessibilidade no meu site, no meu código, o tamanho da letra, que foi bastante falado aqui também, foi bem bacana. Então, como que isso vai repercutir depois? Então fica a minha contribuição, se quiser adicionar alguma coisa também, mas eu acho que é bem importante isso. Não, legal a tua observação. O meu foco principal, ele é o leitor de tela. Eu sei que, no geral, se eu for falar só de leitor de tela, eu estou falando do dedo mindinho do pé esquerdo de todo um conjunto que eu deveria falar, né? Que existe realmente a questão de contrastes, a questão de animações, né? Flash, tamanho de fonte, sim, existem
algo ainda, um corpo muito maior daquilo que eu explorei hoje. Eu explorei hoje uma parte disso, né? Mas é importante sim, todos nós nos aprofundarmos nisso, tá? Perguntas? Peraí. Quando você estava mostrando ali a respeito muitas vezes a gente tem que construir uma div, um JavaScript, fazer ela virar um botão, né? Coisas assim. Muitas vezes o dev fez isso, porque eu passei por isso, né? O designer do site, ele pensa no jeito que ele acha que é bonito, que é legal, coisas assim. E quando chega o programador, alguém fala, tem que ser acessível, né? Só que muitas vezes o designer fez de um jeito que dificulta muito você, de uma forma, vamos dizer assim, né, ética, ortodoxa, fazer uma coisa que atenda a todos esses requisitos, né? Inclusive eu lembro da época que teve aquela moda de sites paralaxos que não era acessível para ninguém aqui, né? Muito menos para as pessoas que precisavam. Existe algum tipo de material ou cartilha que isso possa ser pensado, né, quando a gente está falando de um projeto lá no começo, no design, para que eles já tenham ideia de tudo isso, para que a acessibilidade seja pensada no começo e não só no final? Interessante a tua pergunta. O que acontece? Hoje nós vivemos num mundo extremamente corporativo / capitalista, sem ideologia, tá? O que eu quero dizer com isso? A gente vive num mundo que nós, desenvolvedores, somos cobrados para entregar coisas. A gente precisa entregar. A gente ganha para entregar. A gente não ganha para dar ideias, a gente não ganha para tentar tornar o mundo melhor. A gente ganha para entregar alguma coisa. E essa coisa que a gente precisa entregar, ela tem que ser rápida. O mundo ele virou uma coisa que, se não for rápido, não serve para mim, né? Então, nós estamos cada vez mais dentro desse mundo, vivendo dentro dessa sociedade, né, de entregar. E aí eu vou utilizar o framework ABC, que faz isso em 10 segundos. Só que a gente não para pensar que esses 10 segundos que eu vou estar excluindo um caminhão de pessoas, sabe? Eu vou estar desrespeitando milhares de pessoas. Eu só preciso entregar, no final das contas, né? Então, nós temos esse problema nosso, né? Quando a gente está falando de um designer que fez lá a coisa mais maravilhosa do mundo e que a pessoa que assina o cheque no final das contas gostou e vai ser fácil de fazer, a gente não consegue quebrar essa mentalidade, porque isso tudo já está envolto num ciclo sem fim, que a gente não consegue nem entrar e nem sair dele. O que está acontecendo agora, por isso que eu quis mostrar a cartilha da NBR, foi o seguinte: nós todos sabemos que existe a LBI, só que a LBI ela não tem força no Brasil. Por que ela não tem força? O e-commerce foi processado, tá bom. Por que eu fui processado? Porque seu site não é acessível. Tá, mas onde está escrito aonde que está escrito que meu site precisa ser acessível e o que eu preciso mudar nele para ser acessível? Não tem. A gente não tem isso. A cartilha da ABNT, a NBR 17225, ela é uma cartilha que mostra o que tem. Agora nós temos uma cartilha, o Brasil tem uma cartilha verde e amarela, que mostra exatamente o que a gente precisa ter. Está em trâmite um projeto de lei que vai pegar essa cartilha e vai anexar ela à LBI. E aí sim, os órgãos vão ter força para bater forte nas empresas e falar: cara, se você não tiver isso aqui, se você não atender isso aqui, você está fora do jogo, né? Então, respondendo a tua pergunta, eu diria que podemos começar sim com a cartilha. Eu acho que a cartilha da NBR é um ponto de start para a gente. Respondi? Respondi legal? Primeiramente, obrigado pela palestra. Acho que eu adorei o jeito que você começou a palestra, né? Deu impacto para a gente, assim, né? Coisas que a gente está acostumado a viver e falar e tal, e você chegou de uma maneira que todo mundo não entendeu nada. Então, deu esse impacto.
achei animal, muito boa palestra. E aproveitando esse espaço que eu só queria, talvez as pessoas não conheçam, né? Mas tem um módulo muito bacana aí no Drive, né? Ele apresentou na Dropcon em Singapura, se eu não me engano, que é o Editoria 11Y. É um módulo da comunidade, muito bacana. Ele adiciona alguns alertas na sua página em tempo real. Então ele marca lá para você que está faltando um out, ele dá para você também algumas issues de contraste. Então, só para ter um espaço aqui para divulgar esse módulo, que eu não conhecia até o ano passado, e eu tenho usado bastante nos meus projetos. Cara, ajuda muito, não só os desenvolvedores, mas os content editors. Facilita muito a vida. Então, fica o convite aí ao pessoal também a conhecer o módulo, Editoria 11Y. E é isso aí, vamos ajudar o pessoal a tornar o documento acessível, né, os sites mais acessíveis. Não, legal, legal. Como é que chama? Editoria 11Y. Não, bacana, vou dar uma olhada nele. Um jabá aqui, tipo, a Emagex tem um artigo lá também falando sobre o módulo, algumas issues também que o módulo tem, e aí também a gente precisa de ajuda dos devs também com o patch, né? Com o patch para melhorar ainda mais. Então, fica o convite aí para ler o artigo também ajudar aí no módulo. Maravilha. Valeu. Oi pessoal, tudo bem? Obrigada pela explicação, foi uma palestra muito legal. E eu tenho uma pergunta, uma curiosidade. Eu queria saber se você consegue me explicar, tem uma lei no Brasil que ela garante acessibilidade no site, nos aplicativos, mas eu tenho uma dúvida. Eu queria saber por que, por exemplo, sites famosos, como por exemplo o McDonald's, eles não têm uma acessibilidade digital e eles são famosos no mundo inteiro. E eles são muito grandes e eles não possuem acessibilidade. Então, legal a tua pergunta. O que acontece? Cabe a nós, né, como cidadãos, exercermos o nosso direito. Né? Se não está acessível, denuncia. Vamos denunciar, vamos fazer força, sabe? Eu acho que é a única maneira de tocar essas pessoas, de tocar essas empresas. Né? Se eu não conseguir fazer uma compra, se eu não conseguir exercer o meu direito de ir e vir, eu acho que cabe a nós exercermos o nosso direito de cidadão. Muito bom. Gente, olha, a gente vai ter bastante oportunidade para falar com o Rodrigo durante aí o almoço, né? A gente tem o dia inteiro para vocês trocarem ideia e fazer as perguntas aí para o Rodrigo. Infelizmente a gente está apertadinho aqui com o tempo. E muito obrigada, Rodrigo. Obrigado, pessoal. Muito bem. Obrigado.